Tá chovendo? Ali na tela, vocês podem olhar para o celular? Não, vai jogar na tela. Imagina que Vai, no Facebook. no Facebook. No Facebook. O link que você fala? Aí você não precisa passar lá na hora que você colocar isso, você já vai aparecer. Então, aqui no edital, agora eu estendi aqui, eu sei que aparece. E aqui eu tenho dúvida aqui. Boa noite, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês nessa Assembleia Geral extraordinária. Nós já estamos na segunda chamada, portanto, nós podemos dar início a nossa Assembleia, nossa reunião, tá legal? Antes de começar, vou pedir a gentileza que a gente está até em pequeno número até aqui, né, em relação às outras assembleias coincidentes, mas ao passo, sempre aquele combinado, né? Sempre ao final da apresentação de um item, fica aqui à disposição para vocês fazerem a pergunta, tá? A gente vai respondendo individualmente cada uma delas. Vou pedir também um grande favor às pessoas que forem se ausentar dessa assembleia, que receberam o controle de votação, por favor, devolva na mesa. Não deixe com a pessoa ao lado, porque às vezes a pessoa vai ficar com 2, 3, 4 controles e isso vai gerar um problema depois. Então assim, vai sair da assembleia, vota no item que você tem que votar e devolva o controle na mesa, tá legal? Vamos combinar dessa maneira, para a gente fazer uma assembleia tranquila, assembleia bem pacífica. Hoje a gente tem aqui alguns itens que basicamente é até teoricamente rápido, né? Para a gente ser práticos. Quem pode nos ajudar como presidente da mesa? O presidente da mesa, ele tem aí a finalidade de ajudar. Maria Helena é uma candidata. Mais alguém? Você de ser presidente? Só a Maria Helena? A gente pode considerar ela aprovada para todos? Oi, o senhor? Você de ser também?
Tá. Vamos lá. Então o Vinícius vai colocar ali o nome do senhor? Jairo 1032. Jairo 1032. Maria Helena 62, bloco 3. Ele vai colocar na tela as opções. Aí no seu controle remoto você vai conseguir fazer optar por uma das opções. Bom dia a todos. Essa eleição é a eleição do presidente da mesa, tá? Então o processo de votação é bem simples. Basta pressionar a alternativa desejada, o voto é enviado. Tá? Não precisa ligar o aparelho, não precisa confirmar o ok. Então aqui nesse caso aqui nós temos na opção 1, a senhora Maria, e na opção 2, vou optar pela opção 2, o senhor Jairo. Podem votar. 1, senhora Maria, 2, Jairo, para a eleição do presidente da mesa. Verifica essa alternativa escolhida, fica fixa no display, tá? Se não ficar perto uma segunda vez, e depois de um tempo ela vai se apagar, tá? Não estou dando para ver muito bem, mas eu estou acompanhando aqui, no canto superior direito, tem um contador de votos. Nós já contabilizamos aqui 40 unidades já, tá bom? Eu vou dar mais alguns segundos. 41 votos, todos conseguiram votar? Alguma dúvida? Alguém ainda não votou? Podemos encerrar? Aqui param em 42 unidades. Alguma dúvida? Se alguém tem alguma dúvida do controle, só apertar o número correspondente. Não precisa apertar OK, não precisa fazer mais nada. Só o número correspondente. Aqui congelou em 42, então acho que vai encerrar. Tá. Quer confirmar? Olha no aparelho, em cima do aparelho da esquerda. Em cima. A parte de cima. Qual é o número do senhor? 7, votou, tá bom? Então, bom, 42 votos, votação encerrada. Então, a candidata eleita foi a senhora Maria, com 54,8%. E Jairo, com 45,2%. Perfeito, Maria Helena, lembra o presidente da mesa. Obrigado. Vou colocar como secretário, vou redigir a ata e encaminhar para a senhora assinar, tá bom? Voltamos então à nossa tela. Muito bem. Nós estamos aqui hoje para tratar de 3 itens, tá? Especificamente. O primeiro é a aprovação de reforma da entrada principal aqui do nosso condomínio, com a substituição das grades de ferro por fechamento de vidros, implantação de leitura facial para a identificação dos moradores e o uso de tag para a identificação dos veículos, com a utilização de verba das empresas prestadoras de serviços e sem custo para o condomínio, custo zero. Item 2, aprovação da permanência ou não do carrinho elétrico, carrinho de golfe, para o transporte de moradores, com a utilização de um funcionário terceirizado para conduzir na direção, bem como a sua verba necessária. E o último item, aprovação da implantação de mini mercado na região do playground, sem nenhum custo de implantação e manutenção, custo zero, e com o recebimento de porcentagem pelas vendas, revertendo em benefício e receita para o condomínio. Tá legal? Então, nesse primeiro item aqui, a gente vai falar, o próprio item, né? Ele é autoexplicativo, tá? O que está sendo sugerido aqui? A implantação de grades de fechamento e substituição das grades de ferro que nós temos atualmente, lá no layout da frente. Então, onde existe grade, vai ser implantado fechamento com vidros, tá? A leitura facial também de todos os moradores do condomínio, então todos lá que for entrar, vai passar por esse leitor. Você vai ter que fazer esse cadastramento antecipadamente, obviamente, né?
Todos os moradores do seu apartamento vão ter que fazer esse cadastramento. E a TAG também. A TAG você vai receber um papelzinho, a gente tem até um modelo de uma TAG que vai cadastrar o seu veículo, né? Aqui a gente... Modelo separado, perfeito. Você cola no para-brisa do seu veículo e a antena acaba identificando, né? Aqui as fotos aqui estão um pouco ruins, porque a gente mudou de posição para se melhorar, mas não melhorou muito. Mas assim, só para ter uma ideia, não é isso, obviamente, depois o Reginaldo vai falar especificamente sobre qual que é o projeto para esse fechamento, mas a ideia é fazer fechamento em torno do edifício com alumínio anodizado. Tem alguns condomínios que já fazem isso, nós temos vários condomínios que já fizeram isso, agrega valor patrimonial, né? Isso é muito bom. Aqui, a leitura facial, né? Cadastramento dos moradores, leitura facial. Acho que quando a gente vai em qualquer local aí, hoje em dia todo mundo já tem isso, né? A modernidade que ajuda bastante, e você consegue ter reconhecimento, é até melhor do que a própria biometria, né? Porque a biometria às vezes o seu dedo está suave um pouco, não pega. E a TAG funcionaria da seguinte maneira: é uma antena que é instalada, né, no local estratégico da entrada, capta esse, digamos, separar, como o Reginaldo falou, e libera a cancela para você passar com o seu veículo. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui, né, umas tarjetas que é grudado no vidro, e essas tarjetas é feita a identificação do seu veículo para passar aí e fazer a identificação. Né? Eu queria só fazer uma pequena consideração, tá? Como a gente está falando de uma melhoria, um investimento para o condomínio, o que diz a convenção em relação a isso? Pode ser que seja até uma pergunta de vocês, já vou antecipar. A nossa convenção diz que haveria necessidade aí de 2/3 para aprovação de qualquer alteração, que fosse uma alteração que venha dar outro destino, uma outra destinação. Não é o caso hoje, tá? A gente não está tirando o portão e colocando outra coisa, não estamos tirando a grade e colocando outra coisa, estamos só substituindo o material, tá? Então a nossa convenção diz que se fosse para criar uma outra destinação, um outro tipo de entrada, modificar o que a gente tem hoje, não seria permitido somente com 2/3, tá? Então a nossa convenção nos permite fazer essa reforma aqui, que entraria como uma melhoria, tá? Bom, o facial a gente falou um pouquinho, eu vou passar só para o Reginaldo fazer a explanação com relação a essa tratativa sobre a... No carro, fora aí do bilhete, ele vai ler o carro que está na mão do motorista, né? Na verdade, esse cara fica no carro, fica grudado no para-brisa, é como se fosse o separar mesmo. Você gruda no para-brisa, e ao passo que você se aproximar da entrada, a antena vai captar e vai dar o comando e vai fazer a abertura do portão. Quem não mora não vai conseguir entrar, aí vai ter que se cadastrar. Então aí a senhora vai ter que cadastrar aí. Essas pessoas, por exemplo, é do seu apartamento, né? E eventualmente vem, a senhora vai cadastrar ele para ele receber um carro. Vai ter que fazer esse cadastro. Isso, vai ter que ser 2. O condomínio, eu falo, o condomínio precisa ter informação, né? Quer fazer aqui, ó? Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Dalton, sou do Bloco 9, apartamento 72. Deixa eu só tirar uma dúvida com vocês. Esse serviço, vocês falaram que vai ser custo zero. É isso? Não tem custo para o condomínio? Custo zero, custo nenhum para o condomínio. Você pode dar uma informação para a gente? Eu vou explicar. Vou explicar. O que a gente vai ter que fazer? O condomínio vai ficar devendo para essa empresa? Eu vou colocar. Você vai ser para mim? Não, isso vai ser explicado. Eu só estava aguardando ele fazer toda a explanação para começar as perguntas e eu começar a responder e esclarecer o que eu não, mas isso é perfeito. Tá certo. Obrigado. Bom dia a todos. Diante da pergunta agora que o Carlos acabou de fazer, em relação à nossa portaria que a gente vai mudar a custo zero, o que a gente está fazendo? Hoje,
o nosso maior calcanhar de Aquiles aqui no condomínio, todo mundo passa por isso, é a nossa portaria. Nossa portaria a gente está tentando acertar, apesar de estar em fase de implantação, mas é muito problema, como nós tínhamos também no anterior, como se a gente substituir, seja qual for, a gente vai ter problemas. O que a gente tem que fazer? É adaptar a nossa portaria, mudar o modelo da nossa entrada, porque senão sempre que a gente, podendo colocar a empresa que for, a gente vai continuar tendo problemas. Então o que a gente fez aqui agora nesse momento? A gente tem os nossos fornecedores, a gente chamou os nossos fornecedores, é como um modelo que a gente tem praticamente por exemplo habitacional. A gente fez uma parceria com eles, de uma fidelidade aí, para a gente ter o recurso total, eles vão investir no nosso patrimônio, eles vão dar o recurso, a gente fazer toda essa melhoria sem custo algum para nós. A contrapartida deles, a gente vai ter uma fidelidade por um período com eles, porém o patrimônio torna-se nosso. Nós fizemos um estudo e visitamos alguns condomínios antigos, que é o nosso caso, que a gente tem 35 anos aqui, tem muitos condomínios que só de mudar esse gradil, colocar o vidro, colocar da maneira mais... são os condomínios novos agora, são todos de vidro, não tem nada com gradil. Esses condomínios antigos, teve alguns que chegou a mudar o seu valor de venda em 100 mil reais alguns. Isso valoriza demais, gente. Vocês não têm noção só de mudar a portaria, porque ele moderniza o nosso condomínio, que hoje ele tem antigo. Esse gradil, esse tipo de coisa. Então a gente buscando alguma alternativa, como a gente sabe, que aqui é um condomínio antigo, a gente não tem condições de absorver isso como rateio, como nada. Até porque o nosso condomínio ele já está alto, realmente a gente vê a dificuldade, a gente escuta a dificuldade do dia a dia de todo mundo, para a gente buscar uma alternativa plausível para a gente poder melhorar, não só ficar pensando no nosso passivo, porque até hoje o que a gente fazia? A gente ficava correndo atrás do nosso passivo, do roubo que vem lá de trás, uma série de coisas, e não pensava em melhoria, não pensava em valorização, a gente não pensava para frente. Então, o que nós estamos fazendo hoje é diferente. Além de estar resolvendo o nosso passivo, a gente está pensando em valorização do nosso condomínio e tentando fazer de forma a não levar nenhum ônus para os proprietários. É isso que a gente está fazendo aqui agora, e é o caso da nossa portaria aqui. Uma informação para vocês que eu acho que vocês, não sei se todos acompanham, mas eu acho pertinente, só para vocês saibam, nós já estamos no finalmente do nosso maior calcanhar daqui, do nosso maior ronco que a gente tem aqui, que ficou ainda, chama-se a doutora Yara. E a gente fez uma composição judicial e, se Deus quiser, agora em janeiro, a gente acaba se livrando desse problema. Sem fazer o rateio, só com a economia que a gente fez, nós estamos pagando para ela todo mês em torno de 30 a 35 mil reais para liquidar esse passivo que a gente tem. E a gente não repassou para as contas condominiais, a gente não fez o rateio. Então é a mesma coisa, a gente está focado em pensar não só no passivo, mas em pensar em melhorias e agregar valor ao nosso patrimônio, aumentar o valor do nosso patrimônio. Porque por muito tempo, muita gente falou tão mal do nosso condomínio, que ele chegou a cair, teve época que ele chegou a valer 190 mil reais. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Da mesma forma que hoje tem pessoas que conseguem vender a 290 mil, estou falando um pouco mais alto para vocês conseguirem ouvir pela chuva, a 290 mil reais e tudo. A gente fazendo essa melhoria, essa modernização, eu quero acreditar que a gente vai chegar próximo aos 400, isso se não passar, porque a gente tem uma área muito grande, estamos organizando bastante coisa, estamos fazendo bastante coisa. O carrinho agregou valor ao nosso condomínio, porque muita gente às vezes não conseguiu vender o condomínio, que as pessoas vinham aqui visitar os apartamentos, gostavam do apartamento, queria comprar, mas desanimava porque olha a escada que eu vou subir, olha a rampa que eu vou subir. Então só o fato de ter, ainda que seja um único carrinho, isso já facilitou e já agregou valor para nós. Então assim, o que eu gostaria de chamar a todos nesse sentido, que tragam ideias sobre isso, de melhorias para a gente valorizar o nosso condomínio. E o nosso papel é o quê? Tentar fazer da melhor forma possível, sem aumentar o condomínio e
nós temos o ganho na valorização do preço do nosso imóvel. Referente ao carrinho, ele vai colocar agora uma explanação para a gente poder. Alguém tem alguma dúvida sobre a portaria, sobre alguma coisa? Alguém gostaria? Quer fazer aqui na frente, por gentileza? Que aí acaba saindo a gravação, tá? Fala o seu apartamento igual? Fala um pouquinho mais próximo da placa. Você disse que você fez uma parceria. Não para entender como alguém vai colocar vidros. Eu pus para entender como essa parceria vai funcionar. Você colocar empresa, você fez a parceria, vai colocar vidro na frente do condomínio inteiro. Nós não vamos pagar nada e eles vão fazer de graça. Não. Então, entendendo isso. Eu vou esclarecer isso agora. Na realidade, não existe nada que seja de graça. O que a gente tem em contrapartida com a empresa? A gente tem uma fidelidade. A gente vai ficar 12 meses onde a gente não pode romper o contrato com eles. Por conta, em contrapartida, eles vão investir esse valor pela fidelidade. Eles acabam... Reginaldo, desculpa. Não estou entendendo. Você é fiel a eles em relação a quê? Ao contrato que eles têm com o condomínio. Eu não posso romper o contrato. Mas esse contrato diz o quê? Porque veja, eu sou fiel a você durante 12 meses. Eu pago... Você paga toda a reforma do meu apartamento e eu sou fiel a você durante 12 meses. Depois de 12 meses, você pagou minha portaria de graça e acabou o nosso contrato. Alguma coisa precisa ter, ninguém faz de graça mesmo. Não é de graça. Por exemplo, vou dar um exemplo que é até providencial. A gente fez algumas antecipações de cotas aqui com a habitacional, por exemplo. A habitacional fez isso para a gente de graça? Não. Ela estendeu o contrato dela como fidelização. É a mesma coisa que a gente está fazendo com essa empresa que é a DL Green. A gente está estendendo o nosso contrato, ele vai bancar a portaria, porque isso vai ajudar, inclusive, no serviço deles, vai facilitar o serviço deles. Em que sentido? Porque, da forma que hoje, o modelo que a gente tem hoje de portaria, ele é muito falho, passa muita gente, a gente não consegue barrar. Isso, na anterior, a gente teve problemas, sempre teve problemas pontuais. Então, o que vai acontecer? Ele está investindo no condomínio, mas ele está investindo em si próprio também, no facilitador do serviço deles também. Essa empresa é a de limpeza? É da portaria, limpeza, portaria, assim, correto. Então, você estica o prazo que eles dão. Eles fazem um investimento aqui no nosso condomínio. Olha, conversa com o Papai Noel, mas assim, às vezes acontece, porque eu nunca vi isso de alguém fazer essa troca sem que haja benfeitoria de Deus, até porque a portaria já está aí, eles estão recebendo. A limpeza está aí, eles já estão recebendo. Então, assim, eventualmente é perigoso você amarrar. Eu acho que a portaria realmente reconhecimento facial, adesivo fiscal, beleza. Né? Colocar o vidro para ficar bonito. Vai ter as cancelas, que o nosso portão dá muito problema, também dá muita manutenção. Não, eu acho que quanto a isso, sim, é bacana. Mas fiquem atentos aos itens, porque, gente, não é possível você ficar um ano a mais com a pessoa que eles vão investir muito naquela portaria. Na realidade, a gente tem um contrato com ele de 36 meses, só que a partir de 12 meses, se a gente quiser romper o contrato, a gente pode. A fidelidade é 36 meses, porém, por 12 meses a gente pode romper se quiser. A gente só não pode romper dentro desses 12 meses por conta do investimento que eles estão fazendo. Então, na realidade, além de eles terem a fidelidade, eles também estão facilitando o trabalho deles, porque eles têm muito problema com a portaria aqui. Então, estamos tentando acertar de tudo quanto é forma. E nosso modelo realmente ele tem a carta. Então, é a única maneira de a gente conseguir tentar resolver o nosso câncer. Falar que vai zerar os nossos problemas de portaria é utopia.
Mas se vai reduzir a quase nada, isso com certeza vai. Obrigada. Eu que agradeço. Jairo 32, 10:32. Tá perfeito, eu entendi esse lance aí, mas o que eu quero saber é o seguinte: durante esses 12 meses, todo esse aparato, esse equipamento vai exigir manutenção. Só não está claro para mim quem é que vai bancar essa manutenção, já que eles estão colocando todo esse aparato vinculado a esse período que você tem de obrigação de ter um contrato. Queria saber se também essas manutenções, substituição de peça, quebrou um vidro, coloca outro, a portaria não está funcionando, quero saber se eles também vão bancar durante esse período todas as despesas. Entendeu? Nesse caso, é evidente que não. Por que eu digo isso? Porque eles estão fazendo uma bonificação para nós, e aí nós temos o nosso pessoal da nossa manutenção, se houver algum problema, por exemplo, técnico, algumas coisas, que já está habilitado e que já é pago por nós, não é que nós vamos pagar isso extra, tá? E aí nós temos que zelar pelo que a gente tem, porque eles já estão tendo a bonificação, mas eles não vão, por exemplo, se alguém for lá, de alguma maneira, apesar que os vídeos são grossos, grandes, conseguir uma infelicidade quebrar o vídeo, aí já é responsabilidade do condomínio. Então a gente tem que zelar por isso também. Mas ainda não foi assinado nenhum contrato a respeito disso. A bonificação, sim. O que não foi feito até agora é a destinação. Ou seja, a gente ainda não foi feito os desenhos de como ficaria a portaria, que é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer alguns modelos, e aí é evidente que a gente não vai fazer uma assembleia. Nós vamos convocar os moradores para um bate-papo aqui na quadra, para mostrar os desenhos da portaria como ficaria. Tá, mas peraí, não entendi. Você acabou de falar que o contrato da bonificação, do valor que ele vai aportar para o condomínio. Para aportar o dinheiro, sim. A aprovação, entenda, a bonificação é uma coisa. A aprovação daqui da portaria, a gente leva para a Assembleia, porque a gente pode destinar a qualquer melhoria no condomínio essa bonificação. É que hoje, o que a gente está focando? Na nossa portaria, porque é onde é o nosso maior problema para valorizar o nosso patrimônio. Se não aceitou, se a gente não fizer a portaria, temos a opção de retornar para a empresa, claro, isso é fato, mas de qualquer forma, por exemplo, as tags, as cancelas, os outros itens, a gente não necessita especificamente de uma assembleia, porque são melhorias do condomínio. A fachada que a gente optou por levar para a assembleia para que todos acompanhem e para que todos tenham um acompanhamento e saibam como vai ficar. É isso que a gente está fazendo. Mas a gente tem prerrogativa, não vamos usar o dinheiro, eu gostaria de desfazer, está aqui o dinheiro de volta, eu queria desfazer o contrato. A empresa vai falar, como é que é uma qualidade da portaria da limpeza? Vai ter mais de um ano com eles? Entenda, se você fizer um estudo de mercado... deixa eu só concluir, eu estava lhe ouvindo, eu gostaria só de concluir para talvez você me entenda, talvez seja até a tua dúvida, tá? Hoje... você não consegue, você pode até puxar o reclame aqui em tudo quanto é lugar. Não tem nenhuma empresa de terceirização que não tenha problema. Umas mais, outras menos. Então, na realidade, o que a gente busca aqui? Saber empresa terceirizada, porque esse material humano ele é muito complicado. Então, a gente está minimizando os nossos problemas. De que forma? Modernizando, automatizando, e aí é onde a gente vai conseguir resolver exatamente essa situação que a gente tem hoje aqui, e o nosso maior calcanhar, eu acredito que a tua maior reclamação também seja de portaria, eu acredito, porque a limpeza, de uma certa forma, pelo feedback que a gente tem dos subsíndicos, a limpeza está funcionando. O único problema que a gente está tendo hoje realmente é a portaria, porém, é pelo modelo que a gente tem, porém também com a anterior que a gente tinha o mesmo problema, melhorava, piorava. Reginaldo, só um minutinho. Então, pelo que eu entendi,
A gente já assinou um contrato, nós já estamos fidelizados a esta empresa, porque já está disponível esse montante para fazer essas benfeitorias. Então o contrato já foi assinado e nós já estamos fidelizados por um ano. Já estamos fidelizados por um ano. Sem mexer com a Assembleia. É porque isso é uma prerrogativa da administração, né? Então, vai, por favor, fazer. Obrigado. Bom dia a todos. Eu até vou pedir desculpa que eu estou com a asma atacada, então eu estou com dificuldade para falar. Eu tive doente nos últimos 15 dias e decidi fazer uma operação longa. A minha pergunta continuada é: você assinou o contrato com eles? Correto. Mesmo sabendo que essa empresa tem dado bastante problema na portaria. Mesmo sabendo que ela tem muito problema. Independente dessa parte, o que a empresa está prometendo com relação ao serviço que eles estão prestando hoje? Porque ele realmente não está bom. Sim, ele não está bom. Eles estão conosco há 3 meses, já passou esse período de contrato e o serviço que eles estão prestando para a gente não está bom. Isso justifica a gente continuar com eles? Justifica, eu vou te explicar o porquê. Além de a gente melhorar a dinâmica lá da portaria, e isso que nos traz muita falha, tem muita gente passar, vamos dizer assim, vácuos apercebidos, sem se identificar em uma série de coisas, o que nós fizemos um acordo com eles? Nós estamos pegando alguns funcionários, vamos levar para fazer um treinamento intensivo para eles ficarem aqui. Porém, a partir do momento que a gente automatizar tudo, você pode ter certeza que vai reduzir drasticamente esse problema. Porque o único problema grave que a gente tem com eles aqui não é nos outros serviços, sim só portaria. Tá. Quando que foi assinado esse contrato de renovação com eles? Não é renovação, é só a bonificação. Da bonificação. Da bonificação, foi essa mesmo. Qual é o tempo que a gente tem que Não existe esse tempo, não é uma coisa assim de eu vou cancelar ou não vou cancelar. A gente ainda não recebeu o recurso, então a gente pode conversar. O contrato ele diz que a gente pode não aceitar. Nenhum contrato reza isso, mas é uma coisa que é conversada uma vez que não foi feito nenhum aporte. Com relação às canções, por essa parte de manutenção que você mencionou, qual é o custo que a gente tem disso caso venha a dar problema? Foi feito um estudo? Custo zero porque a gente... Caso venha a dar problema, você disse que a manutenção é responsabilidade nossa. Sim, porque... Se der algum problema, qual é o custo? O nosso pessoal, ele está apto a fazer a manutenção. Porém, se for quebrar algum problema, for algum problema técnico deles, tem a garantia de 1 ano que a gente tem de material junto ao fabricante. E fora isso, depois, passou a garantia, qual é o valor mensal que a gente gasta com essa manutenção? Nenhum. É o nosso pessoal da manutenção que vai fazer a manutenção. Como hoje, por exemplo, a gente tem os portões. Ele dá manutenção corriqueiramente. A gente não está pagando mais terceirizado como a gente fazia no passado. Por exemplo, nas gestões anteriores, a gente tinha uma pessoa que cuidava especificamente dos portões. A gente tinha uma despesa altíssima. Hoje, com a mão de obra que a gente tem, com a mudança que a gente colocou aqui no condomínio, se der qualquer tipo de manutenção, qualquer problema, ele está apto, ele entende o negócio, ele vai fazer a manutenção interna. E qual é o custo de manutenção até agora? Sim, nós estamos fazendo cotações. Isso nós estamos fazendo todas as cotações ainda. Temos algumas, nós estamos fazendo de mercado das funções. Bom dia, eu sou o Glaucio, Glaucio, apartamento 41. Se você já amarrou o contrato, antes de assinar esse contrato, você não deveria passar o subsídio, porque ficou claro que você sabia desse Fala no microfone, por favor. Fala no microfone, por favor. Vocês, se os subsídios sabiam dessa assinatura, dessa parceria que você já tinha firmado com eles. E se é uma empresa de péssima qualidade, por que estender mais esse tempo, sendo que tem muitas reclamações, o serviço não está bom, não está legal. E ainda vai sobrecarregar mais o pessoal da manutenção. Você falou que tinha manutenção que gastava anteriormente. Agora vai sobrecarregar o serviço do pessoal da manutenção. Você acha viável mesmo assim? Nós estamos trabalhando com conjunturas. Vai sobrecarregar o pessoal da manutenção. Ou seja, nós estamos já fazendo uma previsão
de uma coisa que é zero, que vem da fábrica com manutenção, com garantia de 12 meses, nós já estamos prevendo que nós vamos colocar e no mesmo mês nós já vamos gastar a manutenção. E eu acho que a gente está indo um pouco além, eu acho que não é muito pertinente, uma vez que o produto é novo, é zero, e ele tem a garantia de fábrica, não vamos gastar nada com manutenção. É como a gente compra qualquer produto na nossa casa, ele demora um pouco para dar qualquer tipo de manutenção. Não vai ser nos primeiros dias, no primeiro mês, ele vai demorar o tempo que for. Porém, se houver qualquer tipo de manutenção e tiver a garantia, a empresa da garantia que vai cobrir. Vencida a garantia, é evidente que é o nosso pessoal que vai cobrir, porque não existe uma garantia vitalícia, né? Essa garantia é quanto tempo? 12 meses pelo menos, né? Então na moda a gente não vai ter manutenção, porque é garantia um produto novo. Não quer dizer que não. Se ventar, estourar o vidro, a gente não vai ter despesa. Não, nós estamos falando das cancelas. Vidro é outra coisa. Porém, de qualquer forma, dependendo do acidente que for e tudo, nós temos o seguro do condomínio que cobre muita coisa. Muita coisa, mas não cobre risco de carro que já teve aí quebra de vidro, que caiu alguma coisa em cima do carro. E a administração vem recorrendo, protocolando. Ele cobre o material do condomínio, o veículo ele não cobre realmente. Porém, qualquer manutenção, se cair o teto aqui, se cair alguma coisa, o nosso seguro ele cobre. Como, por exemplo, teve várias caixas que estouraram aqui, que a gente foi coberto pelo seguro nosso que a gente tem pela Porto Seguro. Bom dia, pessoalmente, do bloco 10.123. Só queria dar uma informação. Nós, subsídios, não estávamos sabendo desse contrato com o escola, tá? Estou falando pelo subsídio. Nós estamos sabendo agora, tá bom? Isso é uma coisa administrativa, gente, porque justamente o síndico e o administrativo, ele tem como prerrogativa, ele tem que trabalhar pelo condomínio. Se a gente pegar qualquer item, por exemplo, eu tenho que fazer uma manutenção em 10 portas do elevador porque está dando problema. Se eu for chamar todo mundo, todo momento, falar assim, olha, vou consertar a porta, olha, agora vou consertar, caiu ali uma fechadura, alguma coisa desse tipo, não faz sentido a gente estar lá na administração. A gente está exatamente aqui para isso. Então tem coisas que é prerrogativa da administração. E isso rege dentro da convenção, do estatuto. Então são coisas que são pertinentes a nós fazer. Então assim, a gente passa, mas tudo dentro. Tanto que lembrando a todos também que de qualquer forma, qualquer coisa que possa dar errado, ser errado, o síndico isoladamente, ele responde civil e criminalmente. Então vocês podem ter certeza que todo cuidado está sendo tomado e que tudo aquilo que está sendo feito na maior lisura, na maior transparência e calçado juridicamente. Então vocês podem ter certeza disso. Se alguém quiser depois estender isso, querer dar uma olhada no contrato, querer algumas coisas, ele vai subir pelo site habitacional, mas independente disso, podem na administração me procurar, será um prazer atendê-los, eu atendo todo mundo e vai ser disponibilizado lá também para vocês poderem visualizar o momento que vocês quiserem. Mas o seu papel de administrador e síndico, você tem que passar pelo menos mensalmente ou qualquer atualização, prestação de serviço para o subsídio. A gente elegeu eles para isso. Nós temos os subsídios todo mês. Os conselheiros todos devem ficar sabendo qualquer modificação que tem, qualquer implantação, qualquer contratação, qualquer parceria como o serviço de praxe. O conselho, de uma certa forma, estava ciente que a gente estava negociando essa bonificação, eles só não foram partícipes da assinatura do contrato. Porém, eles sabiam que estavam negociando, sabiam o teor do que estava se negociando, eles só não participaram da assinatura, porque isso é uma assinatura do síndico. Você participou da negociação? Eu não disse que ela participou da negociação, eu disse que ela estava ciente que a gente estava negociando, pedindo uma bonificação, mas ela não participou, nem dos outros conselheiros, da assinatura do contrato, nada. Mas todos sabiam. Mas deveria. Só fazendo uma consideração, tá, Glaucio? Contratar, demitir empresas e funcionários é uma prerrogativa do síndico, tá? Ele é quem tem que fazer isso, ele é o responsável pelos contratos e ele que é o responsável, obviamente, se não pelo condomínio. O nome dele vai para o CPF na Receita Federal e tudo mais.
dar anuência, compartilhar com os demais conselhos, tudo bem. Mas a decisão, o conselho pode sugerir, né, por outras alternativas, mas a decisão final é do síndico. Aí você falou pela Receita Federal, tudo. Na Receita Federal, vocês consultaram o histórico do senhor síndico? Deixa eu só ver se eu entendi. Nós estamos falando agora de forma pessoal. Não, você é um representante. A gente enviou o senhor. Nós só vamos saber a pauta, se ela está indo para uma outra caminho. A gente nomeou o síndico, a gente nomeou a Jéssica, nomeou a outra subsíndica para nos alertar de tudo que seja feito no condomínio. Que eles sejam em comum acordo. Ele negocia, a Jéssica, que é o Miguel, e o outro rapaz que não sei o nome dele. Ainda o Miguel. Até o dia 30. Todos têm que ficar de acordo para a contratação, igual da antecipação. Não funciona assim. Não funciona assim. O conselho, só falando uma coisa assim, o conselho, como o próprio nome já diz, ele aconselha o síndico. A tomada de decisão final é do síndico. Ele tem a caneta na mão. Você pode recomendar, olha, compra uma tabela de basquete no vidro. Ele falou, não, eu vou comprar de madeira. Você pode aconselhar. O aconselhamento não quer dizer que seja uma ordem. Ele é a autoridade maior na economia. Ele tem um grupo para que possa auxiliar. Os subsíndicos, eles são nomeados para que eles possam gerir e fazer intermediação entre os moradores e o síndico, e a administração. Então eles se atendem às questões de relacionamento. Tá? Então a gente está indo com subsíndico normativo, né? E os conselheiros recomendam, sugerem, participam com o síndico, mas a decisão final é dele. Tá? Eles podem inclusive divergir de opiniões, que é absolutamente normal. Olha, a Jéssica falou assim, olha, eu não gostei que a empresa A, B, C, mas a decisão dela é dela. A decisão final é do síndico. Por quê? Ele assume sozinho. Se der um problema, ele é quem assume. Ele pode até dizer, olha, eu contratei a empresa porque os conselheiros me recomendaram, mas a responsabilidade é dele. Ele não pode justificar isso, entende? Eu gostaria só que você me explicasse. Não, só um minutinho. Agora, como representante do nosso patrimônio, ele tem que dar satisfação mensalmente. Que nem da antecipação, ele poderia mandar um relatório mensal, pessoal, estou pensando numa antecipação, avisando. A gente não recebe notificação, a gente não recebe nada. A gente fica sabendo por intermédio de outras pessoas. A troca da terceirizada é muito mais cara do que a terceirizada que estava anteriormente. Por que ela é mais cara? Você sabe disso? Ela é mais cara porque você inseriu 2 funcionários. Foram só 2 funcionários, você tem certeza? Quantos funcionários? Não, estou perguntando, quantos funcionários são? São mais 3 funcionários. 3 funcionários. Obrigado. 3 funcionários. Por que você não cortou esses 3 funcionários na empresa antiga? Ia sair muito mais em conta. A empresa antiga, para nós, ela já estava insolvente. Eu não vou entrar nessa seara agora contigo, porque é notório que se tornou uma coisa assim muito pessoal, até porque eu gostaria até que você se explicasse o que tem a ver a Receita Federal na pessoa física do síndico, porque isso é uma quebra de sigilo, é uma coisa assim, extremamente grave, muito grave. Então eu gostaria que você se explicasse e deixasse muito claro o que está acontecendo. Inclusive a Assembleia é gravada, e para mim isso é muito grave. Eu gostaria, eu posso aqui, perante quem quiser, abrir totalmente o meu sigilo por prerrogativa minha, por decisão minha. Quem quiser, eu abro o meu sigilo, eu quero o meu sigilo fiscal, bancário, tudo. Mas você me acusou, você veio no tom de acusação, vocês olharam ele na Receita Federal, olharam uma série de coisas, e isso sugestiona que alguma ação você tomou, alguma coisa você fez na minha pessoa física. Isso fere a minha pessoa física. Então isso aí você pode ter certeza. Não fere o meu patrimônio, você foi na pessoa física. Se você fere o seu patrimônio, você tem que investigar o condomínio. Não, você veio na minha pessoa física, você deixou em algo claro para gravar. Eu encerro aqui contigo essa discussão. Eu não me direito, você pode falar, eu gostaria que você se explicasse, mas para mim se encerra aqui, mas eu gostaria que você se explicasse. Eu, como representante, ou com a troca da terceirizada, a gente fez um levantamento
das reclamações da empresa. A empresa tem diversas reclamações. Você fala, é comum nesse ramo a empresa ter reclamações. Não é comum a empresa ter reclamações. Sempre vai ter reclamações uma ou outra. Essa empresa tem muitas reclamações. Essa empresa tem muitas reclamações. A gente já estava com a outra empresa e você alegou que ela era ruim. Não tínhamos tantos. Eu não liguei, tinha reclamação de Não tinha tantas reclamações. Pessoal, vamos fazer. A senhora tem educação? Só se contenha, por favor. Só deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Só um pouquinho. Então, que nem a senhora. Nossa, por favor. Se você tiver alguma dúvida em relação ao projeto, você faça, mas você está indo para um outros campos. A gente está desfocando a pauta. Em relação ao projeto, alguém tem alguma dúvida em relação ao projeto? Apresenta a mesa quando terminando para a gente voltar à pauta. Podemos seguir? Só que ficar registrado aqui nessa assembleia, em relação ao que foi dito, será tomado providência e fica uma coisa pessoal, tá? Eu só queria deixar registrado. Pessoal, só fazendo uma abertura em relação ao que ele falou. Já tentei várias vezes. Fazendo uma abertura em relação ao que o conselho, ele tem realmente, por demanda, aconselhar. O Reginaldo disse que havia mencionado comigo sobre essa bonificação, e realmente ele mencionou. Há um mês atrás a gente conversou. Nos últimos 15 dias eu não tive contato com o Reginaldo, porque eu realmente estou doente, em casa o pessoal estava. Ele realmente trouxe isso para mim. E eu, como conselheira, eu posso dizer, e ele sabe que eu falo a verdade, eu não concordei. Eu falei para ele que não era o momento, porque eu não acho que essa empresa está prestando o serviço adequado. A questão não é a cancela, a questão não é a portaria. Se o funcionário não está em cima, dedicado a prestar um bom serviço, ele não presta. E eu tenho visto que eles não estão dedicados a prestar um bom serviço. Essa é a minha opinião e ele sabe disso. A rotatividade foi muito grande, a supervisão da DR vem aí e eles não estão conseguindo resolver o problema. Então eu não acho que é o momento de se amarrar para essa empresa. Seria o momento de voltar para o mercado e ver se tem outras empresas que possam estar prestando serviço bem, ou fazer um estudo, ou eles melhorarem o serviço. Quanto ao que o Glaucio falou, sim, Glaucio, eu vou contra você porque todas as empresas elas têm problemas, principalmente terceirizadas. E eu trabalho com isso. Não, todas as empresas têm problemas. A gente não avalia uma empresa pelos problemas que ela tem, e sim pelo serviço que ela presta. Eu não vou avaliar pelo que eu olho na internet e que os outros falam. Eu sou o tipo de pessoa que eu erro pela minha cabeça. Eu avalio pelo que eu vejo. E o que eu vejo, eu não estou gostando do serviço, ele sabe disso, algumas pessoas não estão. Se a empresa for melhorar a prestação de serviço, ótimo, fica. Se não for melhorar a prestação de serviço, sai. Não é esse tipo de coisa que ilumina meus olhos para continuar com uma prestação de serviço, porque eu tenho um filho de 10 anos que fica aqui no parquinho brincando sozinho e eu não estou me sentindo segura com eles. Se eles me passarem a segurança de que vão prestar um bom serviço, isso aqui é ótimo. Se eles não me passarem a segurança de que não vão prestar um bom serviço, eu não quero. Eu tenho um filho aqui embaixo e não é uma cancela que vai impedir alguém de entrar. É a prestação de serviço do funcionário. Ele está lá em cima com um rádio, ele tem que ligar, ele tem que avisar. Esses dias desceu pessoas até para o meu apartamento sem avisar. Se eles não prestarem o serviço, não vale a pena continuar com eles. Essa é a minha opinião com relação à pessoa. Então, eu concordo. Até mencionei sobre fazer um recuo para o Uber ficar esperando. Não tem espaço lá em cima para carro esperar enquanto eles interfonam. Não tem espaço. A gente não tem espaço na rua. Então, precisa sim mudar a estratégia. Se é permanecer com a empresa e mudar a estratégia, ok. Se isso vai funcionar, eu não sei. Só para que eu aprove, eu preciso ter mais informações
e eu não consegui ter essas informações ainda. Eu, como conselheira, não acho que é o momento, com base nas informações que foram passadas. Se detalhadamente a gente entender que é legal, eu aprovo. Se eu entender que não é legal, eu não aprovo. Mas vale cada um pelo entendimento que o síndico está passando, aprovar ou não. Eu fico preocupada de me amarrar com mais uma empresa. Eu fico preocupada. Mas você já está assinado? Então, foi por isso que eu perguntei. Eu não sabia da assinatura do contrato, eu sabia da possibilidade. Então, se já está assinado, isso daqui é uma bobeira. É só para apresentar o projeto. Gente, o contrato já está assinado. Então, porém, foi o que ele falou. Se alguém te negar ou aceitar, já está feito. Então, não tem o que discutir aqui. Gente, nós vamos... Liane, 6:41. Se já foi feito o contrato, haverá uma multa se rescindir esse contrato? A partir do momento que ele fizer o aporte, se a gente rescindir, com certeza haverá uma multa, porque ele já fez o aporte, já fez o investimento. Isso qualquer contrato, isso é normal. Tá, e qual é o valor dessa multa? Depende ao tempo que a gente rescindiu o contrato. Se for daqui 1 mês, daqui 2 meses, então vai ser proporcional ao período que a gente rescindiu. Tá, e nós temos um período de contrato. Qual é o tempo de obra para fazer toda essa fachada, colocar esses vidros? Isso aí já volta pro condomínio, porque eles fazem o aporte. Quem vai fazer toda a contratação, quem vai comprar todo o material é o condomínio. Então aí já é uma parte que cabe a nós. Então não vai sair nem o valor do condomínio para essa nova obra. Nenhum valor, tanto que não tem nenhum rateio, nada, nenhum centavo. E esse contrato, a gente vai ter acesso a ele? Total, ele vai subir para o site habitacional e vai estar disponível também lá na administração. Bom dia, pessoal. Meu nome é Natália, bloco 194. Só para esclarecer aqui, Gina, referente a esse contrato. Vamos lá. Esse contrato, ele foi um contrato pré-assinado, correto? Na onde ali consta o montante que possivelmente vão liberar, que é um montante de 90 mil reais. Ok. Esse dinheiro ainda não veio para o condomínio. Ainda não. Ele virá a partir do próximo mês. Não, beleza. Só para a gente ir passo a passo, porque as pessoas estão misturando essa situação do contrato, não ficou bem claro na explanação. Então vamos lá. São 90 mil reais, um contrato pré-aprovado. Ok? Contrato pré-aprovado. Ele já assinou, ele acabou de falar que vai... Não. Posso falar? Se você quiser vir falar, você vem aqui, pega o microfone e você fala. Fica difícil a pessoa vir aqui e você interromper. Aí vai confundir todo mundo aqui. É isso que está acontecendo, não me leva a mal. Então o que acontece é assim, você tem um contrato pré-aprovado no importe de 90 mil, que é que eles podem vir a liberar. Beleza. Você está mostrando aqui o que vai ser implantado com esses 90 mil. Certo? Se a gente não aprovar, esse montante você não vai resgatar. Entendo. É isso? Entendo. O que nós estamos aprovando aqui, na verdade, é a estrutura. A estrutura da fachada. Não, beleza. E isso eu preciso fazer em assembleia. De qualquer forma, esse aporte ele entrará, porque a gente vai fazer a parte da facial, sim, a cancela, borda, tal, STAG e tudo mais. Sim. A gente só ficaria engessado em relação à fachada e mudar a fachada. Tá. Porém, não está vinculado. A fachada, sim, eu estou submetendo, apesar da não necessidade, porque nós não estamos mudando a estrutura, e sim o material que foi explanado pelo Jonatas, nem precisaria estar trazendo. Mas a gente está tentando se pautar o mais transparente possível e deixando todo mundo confortável no sentido de saber que nós vamos valorizar o nosso... Não, sim. Essa estrutura que tem aí, ó, que a gente está mostrando agora, eu conheço todo mundo que tem. Vou falar da minha filha. Tá? Ele tem essa estrutura de entrada e tem também uma cancela. Correto? Aí a entrada do estacionamento, vamos falar assim. Lá também tem igual essa lateral que a gente tem aqui de entrada. Da mesmo importe. É facial. Morador chega, ele vai na face,
abre o portão. E tem um segundo portão que é de visitante, certo? Lá funciona. Por que funciona? O funcionário, ele não abre o portão. Ele não abre. Quem abre é o morador, certo? Ele só abre o portão para visitante. Que na onde chega até aquele trânsito total, liga na portaria e desce. Carros que descem aqui, que nem a gente desce aqui aleatoriamente, lá não entra. Por quê? Oi? Isso, não desce. Porque o tempo estimado ali é só para passar um carro em alguns segundos, porque o portão ele fecha automático. Não é o porteiro que fecha. Então você indica o carro, tem um sensor, certo? Ele vai ler a sua tag ou o seu controle, correto? Você abriu o portão. Você tem um tempo para você ultrapassar com o seu veículo. Quando o sensor vê, ele lê o término do seu carro, ele tem alguns segundos para fechar. Então o segundo carro não entra no seu barco. É o que acontece aqui. Exatamente. Aqui acontece da situação de entrar no segundo vácuo. Tem morador aqui que tem moto, certo? Inclusive essa semana quase que eu derrubei um. Sabe? Ele vai no seu vácuo, conforme você entra pela portaria do outro lado, conforme você vai dar curvinha, ele já está do seu lado. E o cara é morador. Entendeu? Não respeita, é morador. Aí você derruba, você é ocupado. Então, essa situação da portaria aqui, eu concordo. Vamos voltar à situação do contrato. Na situação do contrato, tem um aporte de 90, não foi ainda repassado esse montante, porém o condomínio pode chegar e falar assim, não quero, certo? E esse contrato é extinto. Essa é a minha pergunta. Por quê? Todo mundo está achando que esse 90 já veio, que esse contrato ele não pode ser revogado, que esse contrato ele já foi assinado e tal, só que as pessoas não têm conhecimento de contratos. Então isso aí você tem que deixar bem claro de que esse montante não veio e você pode chegar lá e falar assim, eu não quero mais, e não sofre nenhuma multa. Assinado ele está, porém não foi efetivado porque não teve um aporte. Só uma questão. Eu acho que já passou tempo demais da gente fazer se foi feita uma pesquisa. Eu quero saber o seguinte, qual é o maior problema registrado nessa portaria? É alguém que pula o muro? É alguém que... Qual é a maior reivindicação? Qual é o maior questionamento? É o que todos colocam. Às vezes alguns carros que entram no vácuo, às vezes algum visitante que acaba de alguma forma conseguindo entrar sem comunicação e vai direto aos apartamentos. É isso que nós estamos... Então tá bom. Eu não estou contra essa modificação, não é isso. É como a moça falou aqui, ela ali falou que ela não estava de acordo, não é por isso. Ela não está de acordo com a prestação de serviço que está acontecendo aqui no condomínio, certo? Com funcionários da prestadora. Agora, eu quero saber o seguinte, hoje nós temos o crachá, tem todo esse problema. Quem garante que não vai acontecer, vai continuar acontecendo esses problemas mesmo com essas reformas aí? É prestação de serviço, é melhoria no pessoal, não é isso? Só o aporte desse material que a gente vai colocar já vai minimizar drasticamente. Porém, junto com o acordo, tem uma exigência que a gente vai fazer: fidelizar aqueles fixos de funcionários sem rotatividade e com treinamento intensivo. Então existe uma contrapartida, existe toda uma logística, todo um conteúdo para que realmente a coisa funcione. Porque não é simplesmente que é educação. E a coisa vai funcionar. É profissionalismo e educação do funcionário que está prestando serviço. Isso já foi negociado também. Tá bom. Só uma pergunta. Você falou que não vai mexer na estrutura, por isso é que pode colocar aqui em assembleia, né? Correto. Mas a parte arquitetônica vai mexer, a parte de arquiteto. A parte Sim, vai ter um arquiteto que vai fazer todo o isso, então eu queria ler uma coisa aqui na convenção, se você me permitir. Por favor. Maioria que representa 480 votos, 2/3 dos votos totais do condomínio para qualquer alteração desta convenção. 2/3 para,
aprovação, modificações atinentes ao aspecto arquitetônico do condomínio, que repercutam em todas as partes visíveis do lado exterior, como portaria, rampas, quadras, churrasqueiras e etc. Então precisaria de 2/3 para aprovar isso, porque está mexendo na parte arquitetônica, por mais vezes que eles falaram que não está mexendo em parte estrutural. Só que tem uma coisa, eu acordei para esse regulamento de ontem para hoje, depois que eu tive uma conversa com o síndico. Este regulamento ele não está registrado em cartório. Isso daqui, ó, é uma brincadeira. Isso daqui não está sendo obedecido de maneira alguma, salvo exceções. Então, apesar de eu ter participado da elaboração desse regulamento no passado, somente de ontem para hoje é que eu estou me atentando. Tem várias coisas aqui que simplesmente, não estou dizendo que ele está errado, que ele é irresponsável, não é isso. É todo mundo, inclusive eu também. Tem coisas aqui que eu leio, que eu vejo, que eu não obedecia. E eu caí na real, estou lendo. É como tem muita lei que a gente não sabe e acaba desobedecendo por ignorância. Mas ninguém pode dizer que é ignorante perante uma lei. Então é que está dizendo isso aqui, que está mexendo na parte arquitetônica. Então precisaria de 2/3, ou seja, 480 pessoas para decidir sobre isso. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui. A gente passou pela convenção, tá? E, de novo, o artigo 102º, parágrafo 2, ele diz que existe a necessidade do quórum qualificado, tá? Salvo exceção se a gente for mudar a destinação nessa área. As entradas dos blocos é a entrada principal. A gente está mudando. A gente não está tirando um portão, como eu disse, né? Tirando uma grade e colocando uma passarela. Vai continuar sendo fechamento, vai continuar, só está mudando o material. Então, de grade de ferro para vidro. A convenção desse artigo aqui é clara. Ele leu o segundo artigo, é tudo uma questão de interpretação, tá? Mas, como eu disse, muitos dos itens aqui que a gente está falando, não só a questão do fechamento, né? Tem o facial, tem a cancela, tem o tag, então já volta para a parte de segurança. Tá? Então, muitas coisas da segurança que está sendo aplicado aqui, não há necessidade nenhuma de 2/3 quórum qualificado, por conta da segurança. Tá? Aí? Só uma pergunta. A questão não seria mexer em projeto arquitetônico, até porque eu vou movimentar, eu vou modernizar. Então, não entra nessa pauta. Inclusive entra como uma valorização, né? Uma valorização, um aumento. É só essa minha dúvida, porque como na cláusula eu não posso mexer em questão arquitetônica. Então, eu não poderia mexer ela daquele ponto para outro ponto essencial. Porém, modernizar foi que nem da questão do elevador. Então, eu teria que ter obrigatoriamente 2/3. Sendo que eu modernizei para modernizar. Exato. Você tem um equipamento, você moderniza, então teoricamente ele tem essa qualificação. Mas é uma interpretação. Gente, é o seguinte, o que está acontecendo comigo aqui agora, pessoalmente, é o seguinte. Eu estou me sentindo um cachorro em dia de mudança sem dono. Por quê? Porque todas as vezes que eu fico sabendo de alguma modificação, eu fico sabendo depois que já está feito. Eu não participo. Agora você fala, mas você tem que ir na administração, você tem que participar. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, nós somos 720 moradores. 720 moradores a partir de segunda-feira vai na administração querer saber tudo sobre o que acontece no condomínio. Como é que vai ficar isso? Vai ficar impossível. Agora, o que acontece? A gente só fica sabendo das coisas depois, na Assembleia. Não é passado nada antes. Olha, você está entendendo? É a atribuição do síndico, ele pode fazer o que ele tem uma alçada para fazer, tudo bem. Mas o que a gente nomeia o síndico
para ele trabalhar junto com a gente, mas não é ele, mas todos os que passaram aqui acaba decidindo sozinho o que vai acontecer, e quando a gente fica sabendo disso aí. Então, agora o que vai acontecer? Eu vou ter que ir atrás do contrato, me inteirar, mas não vai adiantar de nada, porque ele já está assinado. Então, obrigado. Senhores, mais alguma dúvida em relação a esse projeto? A gente pode colocar em votação? Lembrando, tá? O projeto, é bom frisar, as pessoas saírem daqui e saberem o que foi decidido. É um projeto, está sendo concedido pela empresa de portaria terceirizada, sem nenhum custo para o condomínio, sem nenhum rateio também para vocês, custeado exclusivamente para a empresa. Mais ou menos um aporte de R$90.000. Feito o aporte, o condomínio recebeu esse valor, o condomínio vai fazer a contratação das empresas, vai fazer o projeto, o propósito, tudo que precisa ser feito para que isso possa ser colocado em prática. Tá? Então, vocês terão como um benefício, em contrapartida, a renovação do contrato, a fidelização do contrato, que é absolutamente normal nessa relação contratual, contrato-contratante. Tá bom? Então é isso. O Vinícius vai colocar para a gente ali a votação, e basicamente aprova esse projeto, esse aporte, né? Não aprovo, não quero, não gosto, e abstenção. Deixa eu votar nesse livro. É só isso. 1, 2 e 3. Ele vai colocar na tela, tá bom? É só apertar o número correspondente. Primeira opção 1, eu aprovo. Opção 2, não aprovo. E a 3, abstenção. Não quero sim, também não quero não. Eu vou me abster no voto. Pode apertar no controle remoto, não precisa apertar OK, que a gente sempre explica, só apertar o número direto, tá bom? A gente está com 57 votantes. Votantes. Alguém mais falta votar? Todo mundo já votou? Alguém tem dúvida em relação à votação? Não? Presidente, podemos? Podemos. 61 votos computados. Pode contabilizar. Nós tivemos aprovação de 70,5% pela aprovação do projeto, tivemos 29,5% pela não aprovação e nenhuma abstenção. Portanto, em relação ao resultado, fica aprovado o projeto de implantação e a antecipação de crédito do valor, bem como a fidelização do contrato dos modos que foi apresentado. Tá legal? Está aí a tela de votação, os números votantes. A gente vai passar então ao segundo item da nossa assembleia. Isso pode passar então. Assim que tiver o desenho de retorno, a gente vai passar para todos os moradores. Antes de efetivar. Você falasse sobre aquele projeto da Jéssica que ela lançou para você, da planilha, para todo mundo acompanhar. Ah, não, isso aí procedeu, por favor. Senhores, vamos lá? Agora já atendemos ao primeiro item e passamos ao segundo item. Vamos falar agora especificamente. Item 2, aprovação da permanência ou não do carrinho elétrico, do carrinho de golfe, para o transporte de moradores, constituição de funcionário terceirizado, na condução, na direção, bem como a sua verba necessária. Tá? Vou passar a palavra ao Reginaldo. O carrinho de golfe todo mundo já conhece, né? Na outra assembleia ficou famoso aqui, a gente falou bastante dele. Teve aí um fã-clube a favor dele, outros não, mas enfim. Vamos tratar, como o Reginaldo fez um piloto,
tá? Ele fez um laboratório, como ele mesmo disse, para que as pessoas pudessem conhecer o produto, ver se funciona, ver se é legal, se atende ao público que nós temos. Então a intenção aqui é saber se a gente vai continuar com o carrinho ou se a gente para por aqui, tá bom? Obviamente que a gente, continuando com o carrinho, a gente vai precisar falar sobre valores da manutenção dele, né? Em relação ao carrinho, gente, a gente fez esse piloto, os 30 dias, que inclusive vence hoje os 30 dias, por isso na Assembleia, o quanto antes. Esse laboratório, a gente fez de uma maneira assim meio corrida, e acabamos utilizando 2 funcionários nossos, de maneira errônea, acredito eu, porque deveria ter colocado outros funcionários, mas a gente estava estudando a lei, onde a gente poderia fazer, e a gente não ter nenhum problema jurídico depois. Então, a princípio, eram os 2 que estavam aptos a fazer, sem nos trazer nenhum problema futuro, tá? Isso já vencido isso, a gente já tem agora a opção, se vocês optarem por ficar com o carrinho, a gente vai absorver, porque agora, começo de ano e tudo, a gente não consegue fazer uma contratação de motorista específico para ficar no carrinho. Então, nós vamos pegar o nosso pessoal de vigia, que durante o dia nós temos 3. Então, o que acontece? Como o carrinho ele é de horário de 15 minutos, a gente vai pegar o vigia quando ele for fazer, 20 minutos, né? Quando ele for fazer a ronda dele, ele vai fazer a ronda com o carrinho e aproveita, já leva todo mundo e traz todo mundo. E isso nós vamos pagar o acúmulo de função para ele, ou seja, tudo dentro da lei. Ele não cabe depois ele processar o condomínio nem nada, porque isso tem o acúmulo de função, dentro da lei será pago. Ao invés de a gente contratar nesse momento que a gente não consegue um motorista específico para o carrinho. E a única coisa que nós vamos fazer aqui, na realidade, é ratear o carrinho. E ele vai colocar aqui que é o valor, a gente vai fazer um contrato de 12 meses corrido. O valor que a gente pagou do teste, ele cai à metade, porque ele cai para mais ou menos em torno de R$3.500, que vai dar por mês a cada pessoa, por mês, R$6. Apenas por apartamento, R$6, uma única vez no mês. R$6, a gente permanece com o carrinho, usando o nosso staff para dirigir o carrinho. Então essa é um item que a gente está colocando aqui. O condomínio, nesse momento, não consegue absorver, uma vez que a gente não aumentou o condomínio, nem repassou para vocês o aumento dos funcionários em nada, a gente vai absorver com a recuperação, mas o carrinho a gente não tinha como absorver nesse primeiro momento. Mas eu acredito que R$6 hoje, eu acho que não nos fere, porque R$6 por mês, eu acho que não fere para a gente e nos traz um benefício imenso. E é o carrinho e a valorização também, que ela está colocando aqui, bem colocado, também do nosso patrimônio. É isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o carrinho? Queira questionar alguma coisa? Nenhuma dúvida? Podemos partir para a votação então? Reginaldo, eu estava aqui analisando aquela pauta que você mandou, referente às votações de hoje. Então, no caso aqui, nós tivemos o carrinho, correto? Tem um projeto referente ao mercadinho, que é o próximo item. Porém, esse mercadinho aí, ele vai trazer renda para o condomínio, correto? Ao invés de voltar agora à situação do carrinho, você não poderia alternar, colocar o do mercadinho, para a gente saber o valor do mercadinho. Só um instantinho, pessoal. Só um instantinho. Porque vocês estão pensando em sair logo. Vamos prestar atenção um pouquinho. Tem um mercadinho que vai ter uma bonificação para o condomínio. Aí o que acontece? A opinião que eu estou pedindo aqui para o síndico, tá? Também se vocês não quiserem, eu estou nem aí. Porque, referente ao mercadinho, vai gerar o quê? Uma renda para o condomínio. Essa renda do condomínio pode extinguir essa taxa do carrinho. Por isso que eu estou perguntando para ele. Agora, se ele achar que não deve fazer essa alteração de votação, para mim, independente. Eu vou votar nos dois da mesma coisa. Entendeu? Então, essa é a minha pergunta para o Reginaldo. Vai de você, Reginaldo, se você quiser alterar ou não. É que nesse momento, por que não seria viável a gente fazer essa alteração?
Porque até a implantação do mercadinho demora uns 30 dias, alguma coisa nesse sentido, e até ele começar a gerar receita, o carrinho a gente já tem que começar a pagar. E hoje a gente não consegue absorver. Então, e de qualquer forma, tendo essa receita do mercadinho, aí a gente pode partir para colocar, em vez de usar os nossos vigias, colocar de fato o motorista daí com esse recurso sem também ratear. Reginaldo, eu não sei se é do conhecimento de todos. No dia que o rapaz veio trazer o carrinho, a ideia que o rapaz deu também é legal. Existe um carrinho de lixo que a gente poderia mais para frente estar colocando também. Fazer coletas aqui embaixo. E existe a possibilidade de locar também esse carrinho. E ele está passando. O único problema que a gente ainda não tem é uma pessoa que vá fazer o transporte desse outro carrinho, porque seria mais um custo. Mas que vocês saibam que existe a possibilidade de um carrinho de lixo para que ele desça e pegue em dias alternados. O orgânico, o reciclável. Além da gente melhorar a questão da reciclagem em cima, a gente conseguiria ainda também minimizar vocês de estarem levando o lixo lá para cima com todo esse peso, porque a gente sabe que é complicado. E eu vou ser bem sincera, inicialmente o Reginaldo sabe, eu não concordava com esse carrinho, mas eu entendo que não há necessidade para mim dele, mas existe a necessidade para muitos. Existe a necessidade para muitos de vocês. Então eu não posso ser egoísta, eu não tenho empatia. Só que saibam que existe a possibilidade também desse carrinho de lixo, que eu acho que ele é bacana para todo mundo, para ele trazer uma próxima, não sei se daria para fazer agora, mas trazer uma próxima, e que também ajudaria na questão da reciclagem, porque reciclagem é receita para a gente, tá? Para que vocês saibam que existe isso também. Que nem você comentou na reciclagem. Vou perguntar para o senhor. Comentou na reciclagem. O dinheiro da reciclagem vai para o condomínio? Vai totalmente para o condomínio, e isso é uma coisa, desculpa lhe dizer, mas já é tão sensível que todas as assembleias, esse questionamento é feito e é respondido. Mas ele vem para o condomínio, como já foi explanado em diversas assembleias. Mas em dias de chuva, vocês pensam em colocar algo no carrinho para poder proteger as pessoas que vão utilizar? Isso é viável, é possível, só não foi feito no período de teste, porque seria um custo que a gente teria sem saber se a gente ia permanecer com ele ou não. Mas existe uma capa que o condomínio pode comprar e pode ser utilizado sim. Senhores, vamos lá, todo mundo entendeu a proposta aqui? A proposta é que a gente coloque em votação R$6 o valor do condomínio, para que a gente possa manter o carrinho em contrato de locação. Então, eu vou falar um pouquinho. Só complementando, o carrinho é excelente. Pô, adorei a ideia. Só que tem uma coisa por trás disso, eu já comentei com o Reginaldo, ele está sabendo. Transporte de pessoas. Se acontecer um acidente, tem que ter um seguro. Alguma coisa tem que cobrir. E aí eu quero ver como é que vai ficar. Então eu queria que ele explanasse um pouquinho melhor isso daí, para que não aconteça lá na frente algum prejuízo para nós moradores. Tá? Isso é uma coisa que está sendo debatido e discutido, porque eu precisaria da aprovação de vocês ou não do carrinho para poder discutir no próximo contrato, ver se esse contrato anual que nós vamos fazer. E aí tudo vai ser previsto dentro do contrato. Então isso aí é o próximo passo que a gente vai fazer, e a nossa preocupação realmente é grande, até porque a gente tem a nossa grande maioria idoso e realmente pode se tornar perigoso. Mas isso já está previsto na contratação, a gente vai debater isso no contrato que será feito agora. Vamos lá, votação na tela. Número 1, vamos permanecer com o carrinho. E vou colocar R$6 no valor do meu condomínio. Item 2, não permanecer com o carrinho, devolver o carrinho, não cobrar nada. E o número 3, vou me abster do voto, e voto sim e não. Podem votar, por favor.
maior que o anterior. Vamos já para encerrar, então, 64. Vamos lá, nós tivemos 64 votantes. Mais alguém? Nós tivemos 65 na outra votação. Deve ter um controle aí que não votaram. Todos votaram? Alguma dúvida em relação à votação? Podemos prosseguir? Podemos encerrar? Presidente, podemos? Podemos. Vinícius, então, por gentileza, encerra a votação. Com 79,7% dos votos, foi aprovado para a permanência do carrinho, contrato de locação, inclusão de R$ 6 no valor do condomínio, por 18,8% não permanecer e 1,6% abstenção. Portanto, fica aprovado o carrinho. Na tela, o Vinícius vai colocar as unidades e os controles votantes. Pessoal, por favor, eu gostaria que todos permanecessem para a votação agora do mercadinho, tá? Se fosse ausentar a Assembleia, deixe o controle na mesa de votação, por favor. Na tela todos os controles votantes, né? Ok. Isso, passamos ao item 3. Item 3. Aprovação de implantação do mini mercado na região do Playground, sem nenhum custo de implantação e manutenção para o condomínio, custo zero, e com o recebimento da porcentagem pelas vendas, revertendo em benefício e receita para o condomínio. O mini mercado aqui, eu acho que muita gente já conhece, né? Muitos condomínios já têm esse produto. É um produto, de novo, agrega valor patrimonial ao condomínio, é uma estrutura, oferece um conforto para os senhores. Eu tenho no meu condomínio, é muito bom. Detalhe, as empresas praticam o preço de mercado, né? Mercado de atacado, de varejo. Então não é nada fora da realidade. E o local aqui apresentado seria no Playground, tá? O custo é zero. E a receita, a porcentagem, esse cashback, né, que a gente fala, a gente vai depender de uma apuração de vendas. Por isso que o Reginaldo falou, acho que ele quer dizer isso. Não tem como precisar exatamente o valor que a gente vai receber, porque na implantação vai ficar um período. O primeiro mês, segundo mês, o pico de vendas é alto, é normal em todos os condomínios. E depois do terceiro diante, até o sexto mês, aí entra no, a gente diz, no equilíbrio de venda, né? E aí realmente a média mensal. Mas é um produto muito legal. Só complementar? A gente deve iniciar, se for aprovado, colocar aqui na região do parquinho, que ele faça acesso para todos, até quem tem problema de mobilidade. Não vai ferir o playground, porque não vai atrapalhar a criançada, vai ser ali do ladinho ali da feira. E de fácil acesso, terá uma rampa, será 24 horas. Uma das nossas exigências que a gente pediu para todas as empresas, que normalmente não tem um funcionário que ficaria auxiliando, mas para o nosso condomínio, o que a gente exigiu é que teria uma pessoa lá para auxiliar, porque tem muita gente que tem dificuldade de manusear e pagar ali com o QR Code, coisas nesse sentido. Então terá uma pessoa também para auxiliar. Não, permanente. Permanente será essa pessoa, até por conta, tem pessoas até no condomínio que nem celular tem dois que nem celular tem, então como é que ele pagaria, como é que ele faria? Tem pessoas que não sabem ir lá pegar, fazer a leitura do código de barras e depois pagar, vai ter muita dificuldade. Então por isso que uma das exigências dos mercadinhos que a gente está debatendo, que a gente está recebendo proposta, seria essa. Eu já diria até que é um diferencial, hein? É o diferencial. Porque nem o mercadinho oferece um funcionário físico. Não, a gente é um diferencial, tá bom? Tá bom. É um diferencial bom. E a valorização para nós também, como o Jonatas disse, é fantástica, né? Senhores, perguntas em relação à implantação do mini mercado? Alguma dúvida em relação ao projetinho mini mercado? Lembrando, o condomínio não tem custo de implantação, não tem custo de manutenção, custo de energia elétrica. Porque tem geladeiras que são colocadas lá, o custo é da empresa, tá? Enquanto eles normalmente instalam um medidor para eles, enfim. Inicialmente não, né? Mas aí eles contribuem com a conta, pagamento da conta de energia. Então, nesse projeto aqui em específico,
é para o condomínio é custo zero, absoluto zero, com a receita depois, uma porcentagem de 4 ou 5%, se não me engano, né? A média varia de empresa para empresa, ela pode chegar de 4, 5, tem umas que chega até 8%. Mas aí também a gente tem que ver custo-benefício para também ver quanto vai custar também o produto que eles vão colocar. Porque a gente pode ser muito mais caro do que lá fora, aí para nós também não é viável, né? Lembrando que vai ser fixo. Vai ser do lado da feira por conta do acesso. A gente sempre faz pensando no idoso que tem problema de mobilidade. Por exemplo, a gente tem bastante idosos e quando a feira de terça-feira aqui na quadra, que não vem por conta da distância, pela mobilidade e tudo mais. Então é pela facilidade e também pela facilidade também de ser 24 horas, isso vai ser bom. Lembrando que o funcionário ele vai lá em horário comercial, que é onde mais os idosos circulam aqui dentro. Né? No horário noturno, né, fica também aberto, né? Mas o local é monitorado por câmeras, tá? Então se houver, fazer uma pergunta de brinco, né? Tem um parente no exterior, eu perguntei, mas se alguém levar, mas por que levaria? É uma pergunta de brasileiro. Mas se levar, vai identificar, vai monitorar o apartamento, o condomínio não vai ter despesa com isso, digamos que eventualmente surja um furto, seja de um morador identificado, a despesa vai para ele, não vai para o condomínio, tá? É importante isso. É feito pela empresa e o condomínio não tem acesso, exatamente. Não tem acesso. É a gestão exclusivamente dele, até por conta da LGPD, né? Por conta da proteção de dados. Alguma dúvida em relação ao projeto do mini mercado? A gente pode colocar em votação? Todo mundo entendeu? Perfeito. Iniciou, por gentileza. Então, aprova o mini mercado, não aprova ou abstenção, né? Já está na tela. O número 1, aprova o mini mercado. O número 2, eu não aprovo. E o número 3, eu me abstenho do meu voto. Votação liberada. Lembrando, pessoal. Lembrando, ela falou do pãozinho francês. Não? É aprovação. Lembrando que, a votação está na tela. Lembrando que, eventualmente, se tiver algum produto que vocês queiram, cerveja, açúcar, café, eles colocam, tá? É por demanda, por necessidade. Vocês informam que vocês precisam, eles colocam lá. 56 votos, ainda tem gente precisando votar. Tem gente que saiu da política, saiu, né? Tem gente que saiu, deixou o controle na mesa. A gente está com 56 votos. 56 votos. Todo mundo já votou? Todos? Presidente, acho que vamos encerrar. Podemos? Vinícius, pode encerrar a votação, por gentileza. 94,6% dos votos aprova a implantação do mini mercado, 3,6% não aprova e 1,8% se absteve do voto. Esses são os votos na tela, de todos os controles. Portanto, fica aprovado a implantação do mercado. Esse é o último item, a gente agradece a presença de todos vocês. Tenham um bom dia e um excelente final de semana. Obrigado, gente. Bom final de semana a todos.